Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Hoje, um dia chuvoso, vamos continuar orando para que não chova tanto, né? A gente sempre faz essa oração, né, antes de vir para a igreja no culto de domingo, porque a gente sabe que se chover muito, não vai dar para escutar nada, né? E graças a Deus, hoje, apesar da chuva quase o dia inteiro, na hora do culto, a chuva parou, né? Glória a Deus por isso, que se mantém assim, essa chuvinha assim, só dando um ambiente assim, né, não atrapalhando o nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Meus irmãos, nós encerramos no culto passado, no domingo passado, a nossa série acerca da reforma, né, que foi uma série curta, de apenas 2 mensagens, que a gente falou sobre reformar a nossa vida, né, que a reforma continua, não é algo que aconteceu na história da igreja, mas é algo que acontece até os nossos dias de hoje, onde a gente reforma a nossa vida segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. E depois da gente falar sobre essa reforma da vida, e nós estarmos chegando ao fim do ano, deste ano de 2025, nós já estamos em novembro, né? Olha para ver como é que passou rápido, né? Eu lembro esses dias mesmo de falar assim, olha, temos que fazer os planos do segundo semestre. Ué, já acabou o ano já. Muitos dos planos nem veio, né, a funcionar, né, por conta de quão rápido que passou este segundo semestre. E quando a gente olha para isso, olha para essa correria, para tudo isso, a gente acaba carregando durante todo o ano um certo cansaço, né? Parece que em janeiro a gente está mais animado para as coisas, né? Parece que o fato de ser um ano novo acaba nos animando, a gente faz planos e parece que a gente fica com a nossa esperança naqueles planos que irão se cumprir naquele ano, né? E aí quando vai se passando o ano, nós chegamos a novembro, aonde nós estamos encerrando o ano, nós estamos cansados, né? A gente está assim querendo férias, né? Aqueles que às vezes tiram férias em dezembro, aquele tempo de festas, de comemoração, né? Com a família e tudo mais. E então, né, eu resolvi trazer este tema pertinente para nós, para a gente meditar esse descanso, um descanso da alma. Como nós podemos lidar com esse cansaço? Como nós podemos entender qual que é o descanso de Deus para nós? E a nossa missão, durante as 5 mensagens, porque o mês de novembro tem 5 domingos, né? É a gente reconhecer que nós estamos cansados, reconhecer que às vezes nós estamos tomando atitudes na nossa vida por conta do cansaço e direcionar esse cansaço para algo eterno nas nossas vidas. E a gente vai fazer isso por meio dessas 5 mensagens, e eu gostaria de trazer aos irmãos no dia de hoje a nossa primeira mensagem acerca deste tema, que é, né, reconhecendo o cansaço. Nós vamos reconhecer que nós estamos cansados. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos entender qual que é a promessa de Deus para aqueles que estão cansados e ver se a gente está neste grupo. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Vai ser projetado aos irmãos. Mateus 11, verso 28, 29 e 30. Vai nos dizer assim o Evangelho segundo Mateus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar rapidamente, colocar diante de Deus para esse momento, para que Deus fale conosco pela palavra. Eu quero te convidar a dizer a Deus isso, a direcionar essa oração a Deus. Por favor, Deus,
Fala comigo por meio dessa palavra, por meio das tuas escrituras, por meio dessa reflexão bíblica, que nós possamos sair daqui transformados com alguma coisa de Deus para essa semana. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui neste dia chuvoso, Deus, mas que não deixou que essa chuva não trazesse os irmãos aqui hoje, Pai. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor fale conosco por meio da palavra, Pai. Que o Senhor possa me ajudar, Deus, a expor as Escrituras, a expor aquilo que o Senhor quer para nós. E que aqui, Deus, seja revelado mais íntimo do nosso coração, de um coração cansado, mas que se refugia no Senhor, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, eu peço hoje, Pai, que o Senhor use um pobre, miserável pecador para comunicar o Evangelho de Jesus e para, quem sabe, direcionar e trazer descanso aos irmãos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, aqui nós temos o Evangelho segundo Mateus e, curiosamente, essa passagem de Jesus, aonde Jesus diz isso àquela multidão, nós temos apenas registrado em Mateus. Uma passagem tão, vamos usar esse termo, né, icônica, né, uma passagem tão conhecida por nós. A gente sempre pensa nessa passagem quando vamos aconselhar alguém ou quando vamos dar um conselho para alguém que está cansado, que está sobrecarregado, não tem a Jesus. A gente sempre usa ela. Mas, coincidentemente, ela está registrada apenas no Evangelho de Mateus. E quando nós vamos olhar o contexto aqui, Jesus estava falando para a multidão, para os judeus, que estavam segundo a lei. Então, por que Jesus, ele primeiramente diz isso àquele povo? Ele estava dizendo àquele povo que estava sobrecarregado, que estava cansado das exigências dos fariseus, de seguir meticulosamente aquela lei imposta pelos fariseus, que muitas vezes ia muito contra a palavra de Deus, que muitas vezes eram apenas tradições dos judeus e que não tinha nada a ver com Deus. E então Jesus vem com esse discurso, com essa pregação para aquele povo, dizendo: olha, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, venham até mim, porque o meu fardo é leve. Não é como o fardo dos fariseus, não é como a lei, como as exigências da lei, como essas tradições que transformam algo belo, bonito, em fardo, em dificuldade, em peso. Só que, quando nós analisamos o contexto, a gente sempre joga longe de nós, né? A gente fala, olha, mas é para aquela época. Mas a verdade é que Jesus falou primeiramente para aquele povo. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e lemos esse texto, Ele está falando sobre mim e sobre você. Ele está mandando uma mensagem clara para nós, sobre esse cansaço que nós estamos vivendo, essa sobrecarga que muitas vezes nós mesmos colocamos na nossa vida. E então Ele nos convida a descansarmos nele. Ele nos convida a entendermos que caminhar com Ele é algo melhor do que isso que nós estamos fazendo. E a verdade é que, quando a gente olha para o cansaço do fim de ano, ele é real, ele é verdadeiro. Quando a gente pensa, vai chegando novembro, dezembro, a gente quer férias, parece que tem um pouco dessa questão de ter passado todo o ano, parece que o nosso ânimo vai embora, porque quando nós estamos em janeiro, nós estamos com ânimo, tenho metas para cumprir, eu vou fazer tal coisa esse ano, eu vou comprar aquilo, eu vou conquistar aquilo. E aí quando vai chegando novembro e dezembro, parece que esse ânimo vai embora, né? Parece que a gente já está cansado, a gente está precisando de planos novos. E isso mostra para nós, que existe esse cansaço mental. A maioria das vezes a gente pode até dizer que é físico, pode ser um cansaço físico também. Mas o que mais parece para nós é que é um cansaço mental, uma falta de ânimo. Porque
acho que é só os alunos, né, ou quem trabalha com educação que tira férias em dezembro, né? Nós não tiramos férias em dezembro, então para nós não muda as datas, né? Mas mesmo assim, na nossa sociedade há esse cansaço mental. E se a gente for querer comprovar isso, a gente consegue. E eu quero provar aos irmãos de que isso é real, de que esse cansaço de fim de ano existe. A gente tem alguns dados que a gente pode utilizar para poder testificar isso. Quando a gente vai olhar para o Brasil e para as fatalidades que nós temos de suicídio no Brasil, a maioria deles acontecem no fim do ano. A verdade é que dezembro registra, né, os maiores números. É claro que isso não é uma obrigatoriedade, é bem perto os meses, mas coincidentemente, outubro, novembro e dezembro têm os maiores números de suicídio. E isso é algo triste demais da conta, mas que demonstra para nós, a gente pode achar interessante o fato de demonstrar para nós que realmente existe uma pressão, um certo cansaço nessa época. É que a gente vai olhar por esse parâmetro histórico, né, analisando de 1996 a 2021, nós temos dezembro sendo um mês em que mais acontecem tragédias como essa. E como nós conseguimos explicar isso sociologicamente? Não tem, né? A gente tenta alguma coisa, né? E o que nós podemos tentar pensar é que quando vai chegando o final de ano, nós temos coisas interessantes para se olhar, né? Nós temos dezembro, muitas vezes nos impõe uma alegria, uma certa alegria ali, né? Nós temos as festas de fim de ano, nós temos o Natal, as festas de família. Então, mas quando as pessoas não alcançam essa felicidade, essa alegria, aquilo pode reverter como algo triste, como uma frustração. Tipo, todo mundo deveria estar feliz, mas eu não estou feliz. E isso pode acarretar com que a pessoa, né, isso pode tornar para ela aquilo um fardo mais pesado. E por isso nós temos que observar para esse final de ano com mensagens de esperança, entendendo que nós que somos crentes em Jesus, o nosso tempo é um pouco diferente. Nós não vivemos embaixo dessas pressões, nós não vivemos embaixo dessa frustração, que nós não precisamos disso, porque era para nós olharmos para essa passagem de Jesus e ficarmos tranquilos, porque se a gente dividir o nosso fardo com Jesus, ele vai ser um fardo leve. E quando nós vamos falar sobre isso, a gente percebe esse convite de Jesus. Acompanhe comigo o convite de Jesus. Ele vai dizer no verso 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Olha o termo que ele usa, venham. Aqui ele faz um convite, né? É um convite, não é uma exigência clara, não é uma obrigação. Ele não está puxando a gente na mão, neste convite aqui em específico, né? Ele está nos convidando. E quando eu leio essa palavra venham, vem uma coisa muito engraçada na minha cabeça. Eu me lembro daqueles cartões de festa infantil. Acho que hoje em dia nem usa mais. Hoje em dia é tudo convite online, né? Manda no WhatsApp. Mas antigamente, ou tem, não sei, né? Antigamente o pessoal ia fazer uma festa de aniversário infantil, comprava aqueles cartãozinhos assim, né? Escrevia. Aí vinha um campo para você escrever o nome do aniversariante, né? Aí a mãe ia lá, comprava, às vezes fazia o modelo da festa, né? Às vezes era de algum modelo, antigamente era 101 dálmatas, né? Bananas de pijamas, eram essas coisas antigamente, né? E para mim não faz tanto tempo, né? E tudo mais. Mas eu lembro disso, desse cartãozinho, de abrir ele e falar, venham à minha festinha, alguma coisa do tipo. O que Jesus faz com nós é muito parecido, é um convite. É como se Jesus olhasse para nós e falasse, venham.
É como se Jesus mandasse um convite para nós, como se Ele estivesse nos convidando, nós que estamos cansados, sobrecarregados, porque nós estamos. Se a gente querer mentir, dizer que talvez não, alguma área da nossa vida ela está sobrecarregada. Às vezes nós estamos nos sobrecarregando também, né? Então este convite de Jesus é um convite muito especial, que nós devemos atender. Quando Ele diz isso, venham a mim. É um convite que a gente não pode rejeitar, né? Ele convidou, mas a gente tem que ir. A gente não vai fazer desfeita com Jesus, não é mesmo? E este convite é um convite especial, porque é um convite de relacionamento com Jesus. É um convite de algo pessoal com Jesus, onde Ele vai dizer, venham a mim. Porque, meus irmãos, a salvação, a crença em Jesus, não é algo específico para o dia que você converteu, mas é algo que você carrega para sempre. É um relacionamento com Jesus. É uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar e estarmos aos pés desse Jesus. Nós temos que frequentar a presença de Jesus. Isso é algo necessário para nós. Nós temos que aceitar diariamente o convite de Jesus. Venham a mim. Nós devemos aceitar esse convite. Porque a salvação, a crença em Jesus, ela não se baseia apenas numa relação com a igreja, com a instituição igreja, ou com alguma outra coisa, né? Mas a salvação, a crença em Jesus, o descansar em Deus, está tremendamente relacionado com você se relacionar com Jesus, com a pessoalidade com Jesus, você ter comunhão com Jesus. Este é o convite de Deus para nós. E por isso, nada melhor nós começarmos essa série falando sobre cansaço, sobre descanso em Deus. Primeiramente, reconhecendo este cansaço, reconhecendo que nós estamos precisando depositar algumas áreas da nossa vida nas mãos de Deus. A gente está precisando depositar as nossas frustrações, as nossas metas não batidas nas mãos de Deus. É igual uma pessoa quando descobre que está doente ou que está com alguma dor, ela precisa reconhecer aquilo, né, e procurar um médico. O nosso caso é igual. Nós precisamos reconhecer que aquela situação não tem solução e que nós precisamos entregar nas mãos de Deus. É algo que vai nos trazer uma paz tremenda. E às vezes por meio dessa entrega, Jesus cura o nosso coração e ainda realiza, ainda resolve aquela situação ainda. Porque Deus é poderoso, é maravilhoso. Por isso, meus irmãos, a gente pensa tantas coisas que nós estamos precisando, a gente faz tantas listas, metas e tudo mais. Mas uma coisa que a gente precisava também ter de meta para o próximo ano, para todos os dias da nossa vida, é esse descanso em Deus. É tentar entregar mais as coisas na mão de Deus. Porque isso talvez é a coisa que mais falta para nós. A gente está conquistando coisas, ano após ano. Às vezes a gente sonha com uma coisa, Deus vai lá e nos dá. Mas o descanso em Deus a gente nunca tem. A gente nunca chega lá. A gente nunca entrega a nossa vida nas mãos de Deus. E Jesus, ele continua o seu discurso no verso 29, nos ensinando como que ele vai fazer a gente descansar. E o termo que ele vai utilizar é muito interessante, que ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a alma. Olha que beleza essa promessa de Jesus para nós. Primeiro, ele diz para nós que a gente deveria tomar o jugo junto com ele. Isso já ficou muito batido, né? A gente sempre fala disso. Mas quando nós vamos olhar como que funciona um jugo duplo, né? Nós temos aí na imagem,
né, apresentada, eu tentei simular um pouco como seria um jugo com Jesus, mas é praticamente isso, né? Nós temos ali o jugo que servia para 2 animais andarem juntos, e é isso que Jesus propõe para nós, é nós andarmos juntos com Jesus, é nós nos amarrarmos, é nós entrarmos num jugo junto com Jesus, fazermos todas as coisas junto com Jesus. Por isso, o desafio que Jesus deu àquele povo e que dá para nós nos dias de hoje é que nós precisamos trabalhar ao lado de Jesus, em parceria com Ele, lado a lado, descansando, porque Ele está com a gente, Ele está andando junto com a gente. Naquela situação impossível, perdemos a fé, naquele cansaço emocional, naquele cansaço físico, Jesus está conosco. Ele nos ajuda a levar o jugo, Ele nos ajuda a levar o fardo. E, meus irmãos, Ele não promete a ausência de caminhada, a ausência de luta. A vida é dura, é triste, né? Essas coisas que nós não estamos preparados, logicamente, fisicamente. Acontecem coisas que nós não imaginamos que poderia acontecer. Mas em todas elas, Jesus está conosco. Em todas elas, nós não temos situação nenhuma em que há a ausência de Jesus naquilo com a gente. Não há. Por isso, 2 coisas ele coloca neste verso. Primeiro, tomar o jugo, que é entrar nesse vínculo com Jesus, ter esse relacionamento com Jesus. Tudo que você for fazer, pensar em Jesus, que você está andando com Jesus. E depois ele também usa o termo, né? Aprender comigo. Ou seja, Jesus ainda está te chamando para um discipulado pessoal, que você vai observar como que Jesus fez por meio da palavra. Jesus te convida a imitá-lo, a viver como ele viveu, a incorporar o caráter de Jesus, esse caráter manso, humilde, tranquilo, esse caráter que confia na soberania de Deus, esse caráter que teve que confiar em Deus diante da situação da cruz. Um episódio tão marcante, né, que nós temos de Jesus pedindo a Deus, né, que afastasse o cálice. E aí ele viu que não era possível, falou: seja feita a sua vontade. Ou seja, ele confiou, descansou. E Jesus nos ensina isso. E então nós chegamos no verso 30, aonde Jesus termina dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que bênção. Nós carregamos fardos pesados. Nós carregamos situações nas nossas vidas que nós não conseguimos lidar. Essa é a verdade. É como se a gente fosse uma criança, tentasse carregar um fardo, igual se fosse a gente for carregar um saco de cimento, né, para a construção aqui. Dependendo da pessoa vai conseguir, dependendo da pessoa não. Então muitas vezes nós queremos carregar fardos pesados, fardos que sozinhos a gente não consegue carregar. E Jesus nos convida a trocarmos o fardo com Ele, a darmos o nosso fardo pesado a Ele e pegarmos um fardo leve, porque essa é a promessa de Deus para nós. Pensa bem, meus irmãos, se diante de todas as situações da nossa vida, se diante de todas as situações cotidianas, as difíceis também, as impossíveis, a gente conseguisse mentalizar, entender, descer para o coração que Jesus está cuidando daquilo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Olha que interessante a gente observar dessa forma. Se isso descesse para o nosso coração, verdadeiramente, se a gente olhasse para aquela passagem que Jesus diz para nós lá em Mateus 6, né? Que não adianta ter ansiedade, não andeis ansiosos, que Jesus está cuidando de nós.
a nossa vida seria outra, meus irmãos. Garanto aos irmãos, seria outra. Nós teríamos uma qualidade de vida inimaginável, meus irmãos. Acho que ninguém na Terra viveu essa qualidade de vida, de tanta preocupação que nós, seres humanos, nós temos. A verdade é que Adão e Eva tinham tudo no jardim do Éden, tudo. Eles só não tinham uma coisa, que eles ficou preocupados, que era de experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus deixou claro que eles não poderiam, né? E o que eles foram lá fazer? Experimentar dessa árvore. Eles tinham tudo, tinha tudo. Isso muitas vezes somos nós, ficando cansados, sobrecarregados, por fardos que nós estamos colocando em nós mesmos. Mas agora, meus irmãos, fica o convite de Jesus, dizendo para você que o fardo dele é leve, nós podemos colocá-lo diante de Deus, que ele vai nos ajudar a carregar esse jugo pesado aí. Jesus, ele põe um ombro junto com a gente, ele dá a graça de Deus para nós caminharmos e carregarmos. A vida fica muito mais leve. Por isso, meus irmãos, partindo para a conclusão da nossa mensagem de hoje, desse reconhecimento que nós estamos cansados, que nós estamos depositando fardos pesados demais para nós, que nós não precisamos carregar. Nós entendemos que esse descanso, essa resolução dos seus problemas, desse cansado, dessa sobrecarga, ela está em Jesus Cristo. Esse descanso verdadeiro, ele está em Jesus Cristo. E a gente precisa fixar no nosso coração mesmo, viver isso, que o descanso verdadeiro, o conforto verdadeiro, não vem do dinheiro, não vem do bem dos nossos familiares, não vem dos nossos sonhos sendo realizados. Até porque o ser humano, ele acostuma muito rápido. Se eu virar para você e falar assim, ó, agora eu vou te pagar 20 mil por mês, do nada. Vai passar um mês, você fala, nossa, meu Deus, estou milionário, né, rico. Aí vai passar 2, 3, 4, quando passou um ano, você já acostumou com aquela vida. E talvez aqueles 20 mil já não é mais suficiente. Aquilo já não te dá mais aquela sensação de conforto, de descanso, de estabilidade. Então nós que somos seres humanos, que somos pecadores miseráveis, nós rapidamente nos acostumamos com esse conforto mundano. Então nós precisamos colocar o nosso descanso em Deus, porque esse é o descanso verdadeiro, o descanso depositado em Jesus Cristo. É esse vinde a mim, é esse fardo leve de Jesus. E este é um convite de Jesus a nos colocarmos nas mãos dele, a reconhecer essa falta que nós temos desse descanso em Deus e entregarmos tudo nas mãos dele. E para nós encerrarmos, meus irmãos, eu gostaria de ilustrar aos irmãos um trecho, uma cena, né? Um ensaio, que é descrito no livro O Peregrino, de John Bunyan. Um livro muito conhecido, inclusive é um dos livros mais antigos que nós temos. E neste livro, nós temos um homem chamado Cristão. Ele é usado desse termo, né? Cristão. E ele vivia numa cidade que chamava Destruição. E então ele lê as Escrituras, lê um livro, né? No livro está escrito um livro, mas nós temos um entendimento que é a Bíblia, e ele percebe a santidade, ele começa a perceber aquilo mexendo com ele, né, as Escrituras, a Bíblia, e então, à medida que ele lia aquele livro, aquelas Escrituras, a Bíblia, um fardo crescia, um fardo apareceu e começou a crescer nas suas costas, era a consciência do pecado na vida dele. Ele começou a ler a Bíblia e começou a ter consciência do pecado. E então ele tinha culpa, ele tinha medo,
e aquele peso, aquele fardo acompanhava dia e noite. Para onde ele ia, aquele fardo, aquele peso estava com ele. Muito desesperado por alívio, ele encontra um homem. No livro, os termos são todos literais, né? O nome das pessoas, ninguém tem nome, é tudo literal. O nome desse sábio é o sábio segundo o mundo. E aí ele indica para ele uma vila da moralidade. Ele vai lá e não encontra nada que poderia livrar ele do fardo. Depois ele vai na vila das boas obras e também não encontra nada que livrava ele daquele fardo. E então o fardo ficava mais pesado, até que ele encontra um homem com o nome de evangelista. E esse homem aponta para ele uma porta estreita. Que porta estreita é essa, meus irmãos? A salvação, o evangelho de Jesus. Então ele anda por aquela porta estreita, encontra alguém que chama Boa Vontade, que leva ele, alguém que interpreta a Bíblia para ele, que o ajude a entender as Escrituras. E então, quando ele sobe um monte, tentando procurar alívio para aquele fardo, e assim que ele está subindo aquele monte, no alto havia uma cruz, e logo abaixo um sepulcro. E então, quando ele ergue os olhos para aquela cruz, ele entende o evangelho, ele entende que foi salvo, que os seus pecados estavam sendo perdoados. O fardo se solta das costas dele e cai no sepulcro, lacrado. E então, nós temos alguns mensageiros que dizem a ele: teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Essa é a realidade do evangelho para nós. É isso que tira os nossos fardos, é nós depositarmos na cruz. Jesus sofreu por nós não precisamos sofrer mais. Nós precisamos é descansar no Senhor. Então, este cristão é eu e você. Nós que depositamos a nossa insignificância, os nossos pecados na cruz, o nosso fardo na cruz. Nós podemos procurar em todas as coisas, nas boas obras, na lei, até mesmo no serviço a Deus, meus irmãos. Mas o que vai fazer a gente descansar é nós depositarmos na cruz de Cristo. É nós depositarmos em Jesus os nossos pecados. Por isso a gente fica com essa mensagem que quando nós olhamos para a cruz, o fardo se desprende, desaparece no sepulcro vazio e nós estamos caminhando leves com Jesus. Amém? Que nós possamos, meus irmãos, nesta semana, refletir em cima disso. Quais situações eu preciso abandonar o fardo? Preciso parar de carregar esse peso? Preciso depositar nas mãos de Deus? Qual situação que eu estou me preocupando demais da conta, que não estou deixando Jesus carregar junto comigo? Preciso fazer essa reflexão. E que a gente também possa ler esse convite de Jesus e sermos encorajados a buscar a presença dEle, a desejar que Jesus caminhe conosco, que a gente tome o nosso jugo com Ele e aprenda dEle, seja discipulado por Ele, para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida e eu quero pedir que você coloque diante de Deus este fardo que tem pesado. Você coloque diante de Deus, se apresente diante de Deus a tua sobrecarga, o teu cansaço, o teu desespero, o teu medo, para que a gente possa orar colocando diante de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença santa aqui, Deus, e nós acabamos de ler um convite claro de Jesus para nós, dizendo: venham a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados. E nós somos esse povo.
Nós estamos, Deus, colocando fardos pesados demais para nós, e nós queremos ter um alívio, Deus. Nós queremos carregá-los junto com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a carregar esses fardos, Deus. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar. Porque o teu fardo é leve, Pai, o jugo é suave, Deus. No nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Deus, nesta noite, Pai, que o Senhor possa aliviar os fardos dos irmãos aqui apresentados, Pai. Dos irmãos que têm colocado fardos pesados demais. Dos irmãos que têm lidado com situações que fogem do controle humano. Que tudo isso seja depositado aos pés do Senhor. Que tudo isso seja depositado para a Tua glória, para a Tua honra, Pai. E que nós, Pai, possamos ter um descanso. Que a nossa alma possa descansar no Senhor. Porque nós já sabemos que tudo está no controle do Senhor. Afinal, o Senhor é esse Deus maravilhoso que está no alto céus, controlando todas as coisas. Que o Senhor deixe, Deus, que nós possamos ver o Senhor assentado num alto, sublime trono, coordenando todas as coisas. E que nós possamos confiar nisso, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos pedir para Jesus nos ajudar com os fardos. Amém? Gostaria de chamar o Luiz aqui.